Saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Se inscreva no canal, servo do Senhor. Toque o sininho. Ajude o irmão Benevaldo. Evangelizar, eu prego com o maior amor, com o maior prazer, porque o Espírito Santo está sobre mim. Não tenho vergonha não, viu? De pregar o Evangelho, eu prego dentro dos ônibus. O Espírito Santo faz a obra dentro dos ônibus. Eu prego lá na casa, fica naquela fila. O poderoso Deus. O Espírito Santo, olha, faz a obra, todo mundo fica. Tem alguns que se levantam, mas Jesus vai e fecha a boca para ouvir a palavra poderosa. No YouTube, se inscreva no canal, toque o sininho, ajude. Transmite esse trabalho para outro servo do Senhor, para a glória de Deus. Nada aqui pago não, é de graça. Tudo é para a glória de Deus maravilhoso que merece honra, louvor e glória. Vamos meditar na sua palavra. Aleluia, Jesus! Jesus poderoso. Oh, rapaz, a gente começa a falar de Jesus, o lugar fica manifestado do exército de Deus. E ele está em primeiro lugar, Senhor dos Exércitos. Deus vai arrebata Ezequiel. Aí ele vai aos muros de Jerusalém. O Espírito Santo disse: cava aí. Aí ele vai, começa a cavar num buraco. Dá para ele passar, ele passa. O Espírito Santo vai e diz: abre essa porta. Ele vai e abre. Quando ele entra, onde está todo sacerdote de Israel, lá no templo de Jerusalém, o Espírito Santo começa a mostrar a ele. Está vendo aí o que estão fazendo? Imagem de escultura, a imagem do sol. Diz que o meu espírito não habita onde tem idolatria, meu servo Ezequiel. Aí ele: Senhor, estou vendo, Senhor, te mostrarei mais coisas. Olha aí, o povo de Israel vem para me buscar, sai do mesmo jeito que veio, porque os sacerdotes não estão fazendo como está escrito na minha palavra. Que eu sou fiel e verdadeiro, que amo Israel, meu servo Ezequiel. E o Senhor, eu sei, Senhor, eu livrei Israel das garras de Faraó, porque eu amo Israel. A minha palavra eu não volto atrás. Fala que eles têm que se converter, e o sacerdote tem que apagar essas imagens de escultura e adorar o único Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fala, homem, que eu estou contigo. E aquele homem, pelo Espírito Santo, encheu ele de poder e disse: Israel, Israel, se convertei ao Senhor. Sacerdote, apagai-vos essas imagens de escultura, tirai do templo de Deus e adorai o único Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão e Isaque. E o povo, o sacerdote, ficaram passos, dobraram seu joelho diante do Deus poderoso, e o Senhor perdoou. O Senhor derramou graça sobre os corações do povo de Israel. E ali, no mesmo instante, a mão de Deus veio sobre aquele homem, porque Deus, ele é maravilhoso. Vejamos bem, quando Jesus mandou seus discípulos ir buscar o jumentinho, e se alguém perguntar que vocês estão desamarrando, dizer que foi o Senhor. E os discípulos foram pegar o jumentinho, botaram o jumentinho, trouxe o jumentinho. O homem viu: o que é que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Se for o Senhor, estão para levar. Trouxeram o jumentinho.
botaram umas vestes, e Jesus montou no jumentinho, e Jesus entra em Jerusalém, pelos portões de Jerusalém, todos começaram a glorificar, Hosana, Hosana, é o rei de Davi, bendito és tu, Senhor, que veio em nome de Davi. E Jesus entra em Jerusalém com poder e glória, e todos estavam cheios do poder de Deus, porque Jesus entrou sabendo que ele é o único Deus verdadeiro, que foi enviado de Deus. Quando Jesus entra no templo, vê o povo vendendo pombo, ovelha, vaca, e Jesus começou a derribar as mesas dos cambistas. O sacerdote começou a contemplar o que Jesus estava fazendo. E Jesus, olhando para os sacerdotes, o escriba, disse: a casa de meu pai é casa de oração, e vós fizeram a casa de meu pai casa de ladrão. Jesus desfez, porque Jesus está em primeiro lugar na igreja. A sua palavra é fiel e verdadeira. Este Deus maravilhoso. Passou muito tempo. O profeta Ezequiel, a mão de Deus arrebatou ele e colocou ele no templo. E do templo saía um rio de águas. E tinha um homem que estava por cima das águas, tinha um cordel. E aquele homem que estava por cima das águas mediu 1000 covados. E chamou o profeta: vem, homem. Aquele homem, por dentro das águas, dava até o tornozelo. E aquele homem que estava por cima das águas mediu mais 1000 covados. E chamou o profeta. E o profeta andava por dentro das águas, dava até o joelho. E aquele homem que estava por cima das águas mediu mais 1000 covados. E chamou o profeta: vem, homem. E o homem que ia por dentro das águas, o profeta, chegou até o pescoço. O homem que estava por cima das águas mediu mais 1000 covados. E chamou o homem, profeta. O profeta olhou para aquele homem que estava por cima das águas e disse: eu não posso mais ir, porque as águas é profunda. E o homem que estava por cima das águas mandou voltar ao profeta. E aquele homem que estava com o cordel é poderoso, onisciente, onipotente, o Ômega, o Todo-Poderoso, que estava andando por cima das águas. Aleluia, Jesus! E esta tradução, vejamos bem, Jesus vinha por cima das águas. Os seus discípulos estavam num barco, uma tempestade muito grande. Uma tempestade. Quando os discípulos viram aquele homem andando por cima das águas, disse: é um fantasma. É um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro, quando olhou, disse: se és tu, Senhor, mandei eu ir até a ti. Jesus foi: vem, Pedro. Pedro sai do barco, sai andando. Começa a afundar. E ele pede socorro: Senhor, estou afundando, Senhor, me ajuda. O Senhor Jesus pegou pela mão de Pedro, botou num barco. Homem de pouca fé, se tiver fé per um grãozinho de mostarda, direi para este monte, para colar se acontecerá, Pedro. Deus que é Deus, um Deus maravilhoso, que todo aquele que quiser andar pelas águas do Senhor Jesus, peça sabedoria que Ele dá. E se você quer mergulhar na sabedoria de Deus, Deus tem o maior prazer de dar sabedoria para você saber nadar dentro das águas do Senhor Deus poderoso. Glória a Deus. Vejamos bem que o profeta Ezequiel foi arrebatado em espírito. Deus coloca ele no vale
de osso seco. Ele começa a andar, só vê esqueleto. Anda. E aquela voz veio do céu e disse: será que eu posso dar vida a esse esqueleto, meu servo Ezequiel? Aí ele disse: Senhor, tu sabe, profetiza, osso seco, ouvi a palavra de Deus, juntai os ossos no seu lugar. E houve um tremor lá num vale de ossos secos. Os ossos voltaram ao seu lugar. Houve a palavra do Deus poderoso e disse: será que eu posso dar carne, pele, nervo a estes ossos, meu servo? E ele disse: Senhor, tu sabe. Profetiza para estes ossos. Ali o profeta profetizava: criai-vos pele, carne, nervo, e ficai diante do Deus poderoso. E assim aconteceu. Carne, pele, nervo, ficou aquele exército, mas não tinha vida. Veio a palavra de Deus para o profeta Ezequiel: será que eu posso dar vida a este exército, meu servo? E ele disse: Senhor, tu sabes, Senhor, profetiza, ai vida, o exército ficar diante de um Deus poderoso. E veio um vento e penetrou sobre aquele exército, que era um exército morto, mas agora tem vida, vida com abundância. Ficai, o exército, diante do Deus poderoso, que este Deus quer levantar homens de Deus para pregar o evangelho, homens que têm um capacete, a espada, o escudo, a couraça da justiça, sandália do evangelho, para ficar diante do Deus poderoso para pregar o evangelho. E aquele exército ficou diante do Deus poderoso. E Jesus é o Todo-Poderoso. Já ele foi ao Senhor Jesus: Senhor, minha filha está morta. O Senhor disse: vamos. Quando Jesus ia na casa de Jairo, uma mulher tocou nas vestes de Jesus. O povo queria tocar em Jesus, mas os seus discípulos empurraram. Jesus disse: alguém me tocou, que de mim saiu virtude. Os discípulos: Senhor, o povo quer te apertar, Senhor. E disse: quem te tocou? Alguém te tocou, porque de mim saiu virtude. O que é virtude é poder. A mulher foi curada no fluxo de sangue na hora. E ela foi ao Senhor: se não fui eu, Senhor. O Senhor olhou para aquela mulher e disse: perdoados são teus pecados, vai em paz. Aleluia, Jesus. E Jesus ia na casa de Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, entrou Tiago, Pedro e João, e Jesus e Jairo. A menina já estava morta. Jesus chegou e disse: a menina dorme. Todos começaram a achar graça de Jesus. E Jesus, pegando a mão da menina, disse: menina, eu te digo, levanta. O espírito da menina foi para o corpo, porque quem tem o dono da vida é Jesus. E Jesus entrega a menina a Jairo. Jairo ficaram maravilhados, porque Jesus ressuscitou. Filho de Naim, jovem já ia se enterrar. E Jesus pegando, viu aquele jovem no caixão, doeu no coração de Jesus, que a mãe era uma senhora já idade. Tirai a tampa. Quando tirou, Jesus foi e disse: menino, eu te digo, levanta-te. O espírito do menino voltou para o corpo, porque quem manda nos céus e na terra é Jesus. E o menino se levantou, olhou para Jesus. Quem olha para Jesus tem uma transformação completa. Jesus maravilhoso. Jesus estava com seus discípulos. Jesus chamou os seus discípulos: vamos em Betânia. Quando chegaram, encontrou Marta, Maria chorando. Doeu no coração de Jesus. E Jesus disse:
Se crer, verás a glória de Deus, Marta e Maria. Aí ela disse: Senhor, eu creio, Senhor, que no último dia vai ressuscitar os mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Aquele que esteja morto viverá. Crê somente. Vamos lá. Quando Jesus ia andando, Jesus chorou. Os escribas e fariseus, quando viu Jesus chorando, olha como ele amava Lázaro. Eles dois eram amigos. Quando Jesus chegou lá, onde estava a caverna, Lázaro, Jesus, tirai a pedra. Tiraram a pedra. Jesus, Lázaro, vem para fora. O morto com 4 dias saiu andando. Porque é Jesus que comanda os céus e a terra. Lázaro saiu andando, perfeito. Porque Jesus é que transforma. Você já pensou que o grande dia do Senhor Jesus, vai ressuscitar os mortos? A igreja vai encontrar um novo corpo transformado pelo poder da palavra de Deus. E cantaremos o hino da vitória. É para a glória de Deus. Que esta palavra possa meditar. Que esta palavra faça uma obra gloriosa em vossos corações. É para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém.